Muito bom dia a todos e todas. É com satisfação que eu vim fazer essa videoaula aqui de um feedback para vocês. Eu agradeço muito vocês todos que estão entrando aí no Fórum das Aventuras Pedagógicas da professora Márcia com seus alunos, né? E, enfim, estou vendo aqui que o debate entrou para uma discussão bastante importante na escola e bastante conflituosa, né? Uma vez que trata da avaliação. A avaliação é difícil de discutir porque, na verdade, é onde professores e professoras, instituição escolar, sempre acabam colocando como um instrumento de poder, né? E acaba que é um pouco isso mesmo. Mas no sentido em que a gente está trazendo para este fórum, principalmente, por exemplo, quando eu estou incentivando que vocês usem instrumentos processuais de avaliação do caso, do que eu estudo, que é o portfólio, né, que eu faço com os alunos na plataforma que a gente chama de e-portfólio, são instrumentos processuais de aprendizagem, né, diferente dos testes de provas. Isso quer dizer que eles não podem existir, eles podem existir, mas aí fica para uma outra aula, a gente conversa sobre isso, eu vou falar rapidamente, que para cumprir o papel que ser rápido, estou fazendo o escrito que eu estou dizendo, mas eu acho que o vídeo também colabora. Então, vamos lá. Uma avaliação, né, no sentido para promover as aprendizagens, como que é o que eu tenho estudado e alguns teóricos atualmente, a partir da década de 70, né, começaram a fazer uma revisão desse procedimento, uma vez que, do ponto de vista histórico, a avaliação como ela era vivida na escola, ela só promovia o fracasso, as múltiplas reprovações e que chegava nas evasões escolares. Isso atualmente mudou? Não. Infelizmente não mudou, né? Mudou em alguns aspectos, a gente consegue manter uma permanência maior dos estudantes na escola, mas quando chega na antiga, em alguns lugares ainda é sexta série, né, o segundo ciclo da educação fundamental, os alunos começam a evadir. Isso é real, né? São os nossos dados. Como fazer para mudar isso? Muita coisa tem que ser feita, né? E quando eu estou falando nesse tipo de procedimento de avaliação, eu estou falando para vocês, professores de pedagogia, que vão ser professores na área da educação, da matemática, da geografia, sei lá qual área que for atuar, nós temos que um importante desafio na escola brasileira, que é mudar os tempos e espaços escolares, a forma de relacionar com o conhecimento e a forma de... E, obviamente, se você muda a sua forma de relacionar com o conhecimento, você muda a sua forma de avaliar. Então, percebe que não dá para pensar a avaliação desfocada da forma de ensinar, de aprender e avaliar? Não dá. Porque antes de pensar em mudar o procedimento avaliativo, eu tenho que pensar em mudar como eu ensino e como eu penso que deve ser a aprendizagem. Isso que eu estou falando não tem nada de novo, né? Vamos lembrar de um importante teórico que chama John Dewey, que nos ensinou que para aprender, né? Por exemplo, para a gente aprender, é preciso passar pela experiência. E não é uma experiência qualquer, uma experiência de pergunta, uma experiência de indagação, uma experiência em que eu penso sobre o conhecimento, indago e vou fazer promoções diferentes dentro do conhecimento. Isso tem vários nomes, já teve o nome de centro de interesse, já teve o nome de projeto de trabalho, atualmente alguns estão chamando de educação por fenômeno, baseada em fenômeno. Os finlandeses, na escola da Finlândia, têm usado esta formulação para pensar o conhecimento. Mas aí, professora Márcia, o que isso muda? Tudo. Muda o espaço da sala de aula, aquilo um atrás do outro, professor no estilo frontal dando aula. Não, são compartilhamentos do conhecimento, né? São os alunos com a mão na massa para descobrir temáticas, para pesquisar assuntos que eles definem juntos. Nesse sentido, o professor pode chegar com
com conteúdos, e os conteúdos perpassarão os projetos de trabalho. As salas de aula, então, passam a ser temáticas, noutro formato, o círculo, né? A lua, os instrumentos, a tecnologia, então estariam todos presentes. Percebe que isso é um outro modelo escolar? Que o modelo que a gente tem é calendário anual, geralmente copiado do anterior, aulas de 50 minutos, aulas disciplinares, a prova e o teste no final do bimestre, durante o tempo, quem aprova, quem não aprova, quem aprendeu, quem não aprendeu, não tendo aí, obviamente, os aspectos de um outro modelo escolar que estaria calcado em um projeto político-pedagógico da escola que pensasse a inclusão. Pensar a exclusão não é escrever que pensa a exclusão, não. Pensar a exclusão é mudar de comportamento pedagógico, né? Então, para eu incluir, o que eu preciso fazer? Pensando um planejamento com o envolvimento da comunidade escolar, dos estudantes, um monitoramento do processo, como é que esses alunos estão aprendendo. Se no processo percebe que não estão aprendendo, eu preciso mudar todo o meu processo, né? Porque eu fiz inicialmente, eu tenho que continuar naquele planejamento. O feedback das atividades que eu gosto de chamar de atividades de aprendizagem, porque, ou seja, todas as vezes que nós fazemos um projeto, nós fazemos atividade, nós fazemos um roteiro, nós fazemos uma excursão, uma visita ao museu, estou pensando que a gente tem que fazer isso tudo. A gente faz um curso, uma culinária, que a gente aprende brincando, que a gente faz um jogo. Como é que eu faço feedback para esses alunos? Se não tem feedback, não tem aprendizagem, gente, né? E a retificação dos processos, eu escrevi isso, vocês não resolvem. E produtos. Se eu, ao fazer o feedback, percebo que esse aluno aprendeu, por que eu vou dar nota vermelha? A nota vermelha só está dizendo que ele não aprendeu, digamos assim. Eu não tenho que dar nota vermelha, eu tenho que retificar o processo, fazer de novo, pensar um outro instrumento, pensar uma outra possibilidade. Para quê? Para que ele saia daquele lugar de um aluno que não se apropriou corretamente do aspecto cognitivo que deveria aprender. Então, nesse sentido, nós estamos falando que nós não estamos trabalhando com o erro como punição, mas nós vamos trabalhar o erro numa perspectiva de Vygotsky, que ele considera que o erro é um conflito cognitivo. O tempo todo, enquanto nós estivermos vivos, nós estaremos fazendo conflitos cognitivos e só poderemos avançar se a gente tiver uma mediação adequada. Essa mediação pode ser o professor, pode ser um instrumento da tecnologia, pode ser meu pai, pode ser minha mãe, e pode ser, inclusive, uma mediação inadequada, que não vai produzir novos conhecimentos, percebe? Inclusive, pode bloquear. Então, tudo isso precisamos discutir bastante, tá vendo? Que tem uma discussão e tanto por aí. Então, mudar tempos e espaços, mudar a forma de pensar o conhecimento, como eu vou ensinar. Conhecimento é transdisciplinar, ele não é disciplinar, isso foi uma invenção da humanidade, né? das pessoas, da escola, a escola no seu modelo. Então, nós temos muito o que fazer para chegar até o portfólio, porque o portfólio, ele precisa conter o processo, então ele começa no dia que começa a aula, por isso que não falamos em prova, porque ele já é a nossa prova. Geralmente meus alunos falam assim: professor, que dia que vai ter a prova? Você já começou a fazer a prova. Sua prova começou quando você entrou na plataforma, no nosso caso, quando ele entra na plataforma, não é? Porque a prova já começou, né? Começou ali. E a gente trabalha com essa ideia de que tem um alargamento no conhecimento. Por que tem que me entregar naquele dia? Tem que me entregar, sim, ok. Mas se tivermos problemas, se tiver justificado, nós alargamos esses procedimentos. Se o que foi devolvido enquanto expressão do conhecimento poderia ser melhor, nós potencializamos, devolvemos de forma analisada para que essa pessoa refaça. E quando ela refaz, ela não tem que ser punida porque tecnicamente errou inicialmente. Esse erro teria uma série de coisas que a gente poderia discutir o que seria esse erro, mas nós não vamos falar aqui agora, porque eu vou terminar, porque já tenho 10 minutos. Então, pensem sobre isso. É mudança num conjunto.
tá? E a gente tá trabalhando aí com os escolanovistas, né? Com Gil e com Fernando Hernandes, Sacristã, São Tomé, com uma grande expressão de pessoas e teóricos e escolas no Brasil. Temos pouquíssimas que estão fazendo a mudança nisso que a gente está dizendo. Tempos e espaços, relação com conhecimento, relação com o registro, né? Eu digo para vocês que são escolas que eu trabalho com meus alunos. Estamos em Belo Horizonte, a Escola da Serra. Tivemos em Belo Horizonte um movimento chamado Escola Plural, né? E algumas escolas de Belo Horizonte fazem a diferença, continuam, mesmo que o prefeito à época tivesse derrubado, né, por decreto a Escola Plural. Em outros estados, São Paulo, Paulo Freire teve a Escola Cidadã, que alguns modelos continuam. A gente tem a Escola da Ponte em Portugal e uma escola em São Paulo que trabalha com esse modelo que a gente está falando, que nós estamos estudando também na disciplina EAD 247, que são as organizações dos tempos e espaços escolares. É possível, mas é difícil, porque nós temos que romper com o ensino tradicional, que eu sempre digo para os nossos alunos, a gente muda no papel, porque às vezes a gente copia, mas para fazer diferente é preciso ter uma postura. Meu corpo precisa aceitar a inclusão, meu olhar precisa não ser preconceituoso, né? E eu preciso entender que a minha relação com o estudante precisa ser horizontalizada. Sair da relação verticalizada com os estudantes é difícil, porque às vezes, até porque eu não sei, eu quero dizer que eu sei mais, porque eu dizendo que eu sei mais, eu tenho poder sobre ele. E aí é um grande ponto nodal da avaliação, tá bem? Tenho 200 videoaulas no YouTube. Avaliação, portfólio, novas organizações escolares, transdisciplinaridade, relação aberta com tempo e espaço, ciclos de idade de formação. Os livros que eu publiquei falam disso. Tem cadernos didáticos que vocês estão acessíveis, eu posso enviar para vocês. Ok? Vamos aprender sobre isso, porque isso é importante. Obrigada pela participação de cada um de vocês. Eu vou responder, mas vou devagarzinho, porque eu estou numa semana complicada para entregar alguns trabalhos pedagógicos, tá bom? Estou acabando. Um abraço. Um beijo. Fiquem atentos para as mudanças, né? Nós precisamos mudar. Um abraço afetivo.